Oi, meu nome é Guilherme. Hoje eu vou continuar com a aula que a Cinti iniciou na semana passada sobre as parábolas. Ainda, infelizmente, dessa forma. Eu de frente para uma câmera e vocês de frente para uma tela. A gente gostaria muito de estar com vocês pessoalmente, de estarmos numa mesma classe, trocando uma ideia, ter um contato mais físico, mas infelizmente ainda não dá. Por tudo isso que tem acontecido aí no nosso meio, né? A gente ora e pede para que isso acabe logo, para que a gente tenha logo nossas EBDs normal, né? Nossa conversa, nossa troca de ideia aí que a gente tem todo domingo, seja comigo, com a Cintia ou com qualquer outra pessoa que esteja dando aula para vocês. Como eu disse, a Cintia começou sobre as parábolas, né? Ela entrou ali explicando o que são, explicando um pouco mais das parábolas em si. Depois ela falou de algumas parábolas, né? Ela comentou sobre algumas parábolas e hoje eu vou falar sobre outras parábolas. É claro que a gente não vai voltar lá, mas só recapitulando, né? Lembrando aí que às vezes a gente esquece, parábolas são breves histórias, pequenas histórias que relatam alguma coisa da realidade. Jesus usava muito disso, né? Até por tudo que ela já explicou. E hoje a gente vai falar sobre outras parábolas de Jesus. Mas antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que tem feito em nosso meio, Jesus. Muito obrigado pelo prazer de desfrutar da sua presença e aprender mais de Ti, Deus. Esteja presente nesse momento, Senhor. Seja o centro de cada tópico, Jesus. Toda essa lição é inspirada em Ti, Jesus. Muito obrigado por tudo, Paizinho. Agora nós te pedimos, Paizinho, por cada nação, Pai, que está sendo afetada por esse mal, Jesus. Cura, Senhor Jesus. Senhor, não deixa que o nosso amor, a nossa fé esfrie, Pai, e a nossa vontade de aprender também, Deus. Nós chamamos e queremos aprender mais de Ti, Paizinho. Agora eu te peço, Paizinho, sara a nossa terra, Pai. Cura nossas feridas, Paizinho. Seja com cada pessoa nesse momento, Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Como eu disse, né, ela começou com algumas parábolas e hoje eu vou falar sobre outras. A primeira que a gente vai falar é o perdão do servo. É uma parábola que está em Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 35. Então, vamos ler. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocar, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou prender, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram bem tristes e foram contar ao Senhor o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o rei entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A gente tem essa parábola que Jesus usa para responder Pedro. Pedro chega e fala: Jesus, até quando a gente vai ter que perdoar? E aí Jesus conta uma historinha que a gente vai adaptar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Tinha um rei e tinha um carinha que vendia muito, devia muito esse rei. Muito. E aí o rei fala: você tem que me pagar. E ele fala: não tenho dinheiro. E o rei fala: mas então a gente vai ter que vender tudo. E ele fala: por favor, perdoa a minha dívida. Por favor, eu vou te pagar. Sabe, ele nem pede para perdoar a dívida, ele fala: eu vou te pagar. O rei, movido de compaixão, fala: não, vai lá, a sua dívida foi cancelada, ou seja, você foi perdoado. Ele sai de lá e aí ele encontra um conservo dele, que também devia a ele. E era bem pouco comparado ao que ele devia ao rei. E ele pega o cara pelo pescoço e começa a sufocar o cara, até o cara pagar ele. Só que o cara cai de joelho e fala: não tenho dinheiro, mas eu vou te pagar.
e ele vai lá e manda prender. O rei chama ele e fala, não, isso não é injusto? Eu fiz com você, por que você não fez com ele? E aí Jesus diz que isso é comparado ao reino, isso é comparado ao Pai. Bom, a gente precisa entender algumas coisinhas primeiro, antes de decorrer melhor, antes de continuar com a história. Por que 7? Por que tanto 7? Se a gente vê, a Bíblia é repleta de 7, 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 pela Bíblia. E aqui Pedro diz, quantas vezes nós teremos que perdoar? Até 7? 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7. A gente precisa entender que o 7 na Bíblia ele tem um simbolismo, sabe? Simboliza um número perfeito, simboliza, é simbólico, é claro, não tem nada a ver com o número em si, é apenas o simbolismo da perfeição, o 7. Quando Jesus responde isso, Jesus praticamente estava dizendo, olha, você vai perdoar até você continuar vivendo, você vai ter que continuar perdoando. E aí ele conta essa história para explicar melhor, sabe? Então, toda vez que você ver algo de 7 na Bíblia, quer dizer que, vindo de uma ordem de Deus, é claro, como tantas outras coisas, 7 dias que Deus criou o mundo e tantas outras coisas, não existe um mistério muito longo, nada disso, além da perfeição, somente isso. E aí, esse homem, ele é perdoado pelo rei, mas não perdoa o seu servo. Sabe, note que se a primeira lição que a gente já tira é a questão do 7, de continuar perdoando, 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 por mais que seja difícil, a gente tem aqui a primeira coisa, o rei perdoa ele primeiro. Para pensar que é uma grande dívida, sabe? E o desejo do rei era de acertar essas dívidas. E aí ele fala, eu vou te pagar. O rei não fala, tá bom, eu vou te dar mais tempo para pagar. Ele só fala, tudo bem, eu vou te perdoar então. Talvez sabendo que era um grande valor e ele não poderia pagar, mas ele perdoou essa dívida. Então assim, toda vez que falarmos sobre perdão, a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que pensar que nós perdoamos porque Jesus nos perdoou primeiro. Sabe, a importância do perdão, ela segue de duas formas, sabe? A primeira, Jesus quer que sejamos amorosos uns com os outros. Então, Jesus quer que eu seja amoroso, que eu tenha amor com você e você tenha amor por mim. E o perdão faz parte do amor, sabe? É impossível a gente dizer que ama alguém, ou que a gente ama até mesmo Jesus, se a gente não consegue perdoar. Então, para facilitar um pouquinho, Jesus dá um exemplo bem claro do que devemos pensar quando for perdoar. Ele fala, lembra? No papel do rei da parábola. Eu te perdoei antes, o que custa você perdoar depois? Sabe, se você quer um meio para chegar até um fim para perdoar, se você quer um jeito de pensar, nossa, essa pessoa me chateou muito, essa pessoa da minha escola, essa pessoa da minha família, esse grupo de meus amigos me magoou muito, eu preciso perdoar, só que tá difícil. Lembra disso? Todos os dias a gente está sendo perdoado por Jesus. Todos os dias a gente está sendo perdoado pelo rei. E às vezes de uma dívida que a gente nem tem como pagar. E às vezes de coisas que a gente nem lembra que fez, sabe? Mas aí só depois que a gente se toca. E a gente vai lá e pede perdão e ele nos perdoa. Então a gente precisa ter isso no coração, sabe? Como é bom sentir-se perdoado por Deus. Sabe? Para pensar. Jesus, Deus, sabe? Com toda a sabedoria e poder e sendo o rei dos reis, o rei dos reis, ele escolheu te perdoar. Olha que sensação boa. Só que a gente consegue reproduzir, a gente consegue ajudar o amiguinho do lado a sentir essa mesma sensação, inclusive aqueles que não conhecem a Deus, da seguinte forma. Quando a gente perdoa ele, eles experimentam um pouquinho, bem perto, bem pouquinho, o que é a sensação de ser perdoado por Deus. Então, pega toda essa sensação que você tem em saber que você é perdoado por Deus e pensa no seu próximo, sabe? E perdoa ele nesse momento. Porque além de dar muito orgulho para o rei que te perdoou, você vai conseguir fazer aquela pessoa sentir um pouquinho do que é. Principalmente aqueles que não são cristãos. Aqueles que não vão à igreja, que não têm, às vezes, uma família cristã. Às vezes aquele que tem dificuldade de estar ali, sabe, firme na igreja, firme no cristianismo. Principalmente este, sabe? A gente consegue plantar neles uma sementinha do que Jesus fez no nosso coração, que é o perdão, tá bom? Agora a gente vai para a segunda parábola, sabe? A segunda parábola ela se complementa muito com a primeira parábola, muito, muito, muito. Ela fala sobre o bom samaritano, e você provavelmente conhece, mas ainda assim a gente vai ler. Ela fica em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37.
versículo 25 ao 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes tiraram as suas roupas, espancaram e se foram. E deixando-o quase morto, aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, e derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, e quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual dos 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Sabe, a gente precisa explorar 2 coisas aqui nessa parábola. A primeira, por que Jesus escolheu justamente um sacerdote e um levita? Por que ele escolheu justamente essas 2 figuras? Pensa, ele podia escolher um fazendeiro e um carpinteiro, ele podia escolher um publicano e um vendedor, ele podia escolher tantos outros, mas ele escolheu justamente um sacerdote e um levita. Sabe, para pensar que esses 2 eram o mais próximo que tinha de um parâmetro, podemos dizer, de cristão na época, se é que podemos dizer assim, entre aspas. O sacerdote, ele era o intermediário, ele fazia o papel entre o povo e Deus, ele fazia uma ponte entre o povo e Deus. E o levita era quem auxiliava nisso, sabe? O levita era, lembra de Davi, por exemplo, quando ele tocava, até Saul parava de ser atormentado. Então ele pegou 2 figuras muito importantes para a gente até hoje. Alguém que era a ponte entre o povo e Deus, e alguém que tocava, e alguém que auxiliava nessa ponte. E ele diz: essas pessoas passaram e não fizeram nada pelo homem que apanhou lá, tadinho. E aí ele fala, e o levita passou e também não fez nada. E ele fala que um samaritano passou. Sabe, primeiro, a gente precisa entender que um samaritano até esse momento não era bem visto. Por vários motivos que mais pra frente a gente conversa mais. Mas o samaritano e os judeus não se davam bem por uma questão histórica. Eles não se davam muito bem ali. Então, o samaritano ia passar e como tinha um homem ali, logo nesse caminho, um samaritano não dava para esperar muita coisa. Ele vai lá e ajuda esse homem. Ajuda esse homem que apanhou, ajuda esse homem que ele nem conhecia, sabe? Que era um anônimo. A Bíblia nem diz quem ele era, não diz da família dele, não diz o que ele tinha, o que levaram, não fala nada sobre ele. A Bíblia só diz que ele estava lá, precisando de ajuda. Sabe, essa lição que a gente aprende aqui com Jesus é que o amor, ele vai muito além de um cargo, sabe? De uma figura. Sabe, o amor ao próximo não está ligado exclusivamente ao sacerdote. Não é porque é um sacerdote que ele precisa amar, o levita precisa amar, e eu não, já que eu não sou. Sabe, ele é um pastor, ela é uma pastora, e por isso eles precisam amar, e eu nem tanto, sabe? Ele é um levita, ela é uma cantora, e eles precisam, eu nem tanto. Sabe, amar ao próximo vai muito, muito, muito além de um cargo, vai muito mais além de um título que você tem. Então, amar ao próximo é o que qualquer um pode fazer, inclusive de um anônimo para outro anônimo, porque o samaritano não sabia quem o homem era e quem o anônimo era. Então, pensa que desafio doido. 2 pessoas que não se conheciam se amam, no caso, no amor que eu digo de ajudar o próximo, e eu tenho certeza que, inclusive pro cara que recebeu eles lá na hospedaria, sabe? Quem é esse? Não sei quem ele é, só ajuda ele aí, quando eu voltar eu te ajudo. Sabe? Eu pago o que você gastar com ele. Olha que amor é esse. Sabe? Esse é o amor que Jesus espera de nós.
E ele fala isso justamente respondendo uma pergunta que começa sobre a eternidade. Para pensar, aquele homem estudado, aquele homem que entendia muito da lei, o objetivo dele era saber se Jesus estava dominando o assunto, sabe? Ele chegou e falou, vou botar ele à prova. E depois ele pergunta, quem é o meu próximo? Sabe, Jesus conta tudo isso. E o próximo, nessa história, foi um anônimo. Mas o seu próximo pode ser sua família. O seu próximo pode ser o seu amigo na escola, um amigo na igreja. Ou até pior, o seu próximo pode ser alguém que você não curte muito, sabe? Alguém que você não se dá tão bem. Esse pode ser o seu próximo. E esse é o seu próximo. E se esse for o seu próximo, é esse que Jesus está mandando você amar. Então, para pensar. Se nós queremos continuar no caminho, sabe, da salvação, o caminho que Jesus já cansou de falar várias vezes, cansou não, né, mas já disse várias vezes, a gente precisa obedecer. E amar o próximo é um mandamento que a gente sempre escutou, você deve estar escutando isso pela milésima vez, mas a gente ainda assim, inclusive eu e tantas outras pessoas ainda falhamos nisso, porque a gente acaba querendo pular algumas coisas e falar, eu só amo, eu só vou ajudar se eu conhecer, mas cara, se um anônimo precisa do seu amor, você precisa amá-lo. Se uma pessoa que você não vai tanto com a cara assim, você precisa amá-lo. Porque esse é o mandamento. E se você ama Jesus, você vai sentir prazer em obedecer ele. Porque para pensar que quando Jesus nos amou, por isso que eu disse que é muito ligado a outra parábola, quando Jesus, quando a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único para morrer por esse mundo, para pensar quantas pessoas de fato valorizam isso, sabe? Mas ainda assim, ele amou mesmo essas pessoas considerando Jesus como um anônimo e às vezes nem valorizando. Então, sabe, ele nos amou primeiro, assim como ele nos perdoou primeiro. Então a gente precisa fazer isso porque ele merece. Então nós precisamos fazer por ele, pelo nosso próximo e por nós, já que nós temos que amar o próximo como eu me amo, sabe? Como você se ama aí. E aí, eu separei aqui alguns tópicozinhos para facilitar sobre isso, né? Inclusive, os versículos a gente vai comentar aqui, a gente vai ler junto, que nos ajudam a entender melhor esse amor ao próximo, sabe? Para a gente entender o quanto isso é importante. Amar o próximo é muito importante. Não é à toa que um mandamento que fica em destaque, né? Óbvio, além de amar a Deus acima de todas as coisas. E o primeiro, a gente vai ler em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Sabe, o que está escrito aqui é o seguinte, em resumo, está escrito assim, ó, a gente precisa se ajudar espiritualmente. Tudo que está escrito aqui na Bíblia, tudo que o seu pastor te aconselha, o seu líder, tudo que nós conversamos e que edifica, a gente se ajuda espiritualmente. Então a melhor forma de amar o nosso próximo, seja um anônimo ou seja a nossa própria família, a gente precisa passar por isso, de ajudarmos espiritualmente uns aos outros, sabe? A gente precisa amar, a gente precisa ou ajudar em oração, ajudar nas palavras, ajudar edificando, ajudar porque nós amamos uns aos outros e precisamos ajudar espiritualmente. Então a primeira coisa, a gente precisa se ajudar espiritualmente. A segunda a gente vai ler em Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Veja bem, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, tudo que você for fazer ao seu próximo, faça como fosse a ti mesmo. Logo, você não vai fazer mal ao seu próximo porque você não gostaria que fizesse mal a ti mesmo. Então, Jesus está falando, sabe, algo bem simplesinho aqui. Ele está falando, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, sabe? E às vezes a gente falha nisso. O amor, é impossível passarmos do amor ao próximo, caminharmos sobre esse mandamento em obediência, se a gente acaba fazendo com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizéssemos conosco. Então a gente precisa entender que amar as pessoas é ajudar em oração primeiro. Segundo, não fazer jamais com o seu próximo, seja ele um cristão ou não, seja ele alguém que você curte muito ou não, a gente não pode nunca
fazer com ele o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. A gente precisa fazer com ele e falar coisas para ele ou para ela. A gente precisa fazer tudo isso pautado nessa orientação de Jesus. Fazer tudo como se fosse para ti mesmo. Então, a gente vai pensar 2 vezes antes de bullying. A gente vai aprender 2 vezes, a gente vai pensar 2 vezes antes de fazer fofocas, antes de brigar, antes de fazer como o outro servo que agarrou no pescoço do cara e queria tirar o pescoço dele fora. Por quê? Porque a gente não gostaria que fizéssemos isso comigo e então a gente não precisa fazer. O terceiro, a gente vai ver isso em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 45. Vamos para o terceiro tópico. Só lembrando, o primeiro, vamos nos ajudar espiritualmente, isso é muito importante. Você ora por mim e eu oro por você. Segundo, vamos fazer para as pessoas aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós, inclusive falar, inclusive amar, inclusive aconselhar. E o terceiro, 5, 43, 45. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Para pensar, Jesus, Deus, é perfeito. Se tem alguém que poderia escolher quem ele ia deixar na escuridão e quem ele ia deixar na luz, esse alguém seria Deus, é claro. Se existe alguém que ele ia falar, para você eu vou dar muito frio, para você eu vou dar muito calor, esse alguém seria Deus. Mas aqui está dizendo que até Deus, sendo perfeito, estabelece o mesmo sol, deixa o mesmo sol para todo mundo, tanto para aqueles que são justos e que são injustos. Ou seja, até as pessoas que nós não curtimos muito, as pessoas que a gente não gosta muito, sabe? Até essas pessoas nós temos que amar. A palavra ranço, ela não pode existir no nosso vocabulário, por mais que seja desafiador, ela não pode existir. Porque nós não temos isso das pessoas. Nós não temos porque nós nos inspiramos no Deus que estabelece o mesmo sol para todo mundo, sabe? Que é tão justo, que é justo mesmo com aqueles que são injustos com a gente. Então, assim, a gente precisa amar o próximo, mesmo se esse próximo for alguém que não gosta da gente. Mesmo se esse alguém for essa pessoa, a gente não pode. A gente tem que continuar amando essa pessoa, sabe? Então, assim, seja na sua escola, no seu trabalho, na sua família, seja no seu grupo de amigos, ou seja num grupo que não é de amigos, literalmente, ainda assim essas pessoas merecem o seu amor. Porque Jesus ama essas pessoas e ele espera que você as ame também. A quarta, isso mesmo. Primeiro, vamos nos ajudar espiritualmente uns aos outros. Segundo, não vamos fazer com as pessoas aquilo que não gostaríamos que fizéssemos comigo e nem com você e por aí vai. Ou seja, não vamos fazer com as pessoas aquilo que a gente não quer que faça a nossa própria carne, tá bom? Terceiro, ame até aqueles que você não curte muito. Quarto, a gente vai ver em Hebreus 12, 14. Pensei que Hebreus tinha fugido da minha Bíblia. 12, 14, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha isso, olha qual é o conselho aqui. Se esforce, se dedique muito para ter paz com todo mundo. Ou seja, a responsabilidade para ter paz na sua escola, nos seus amigos, na sua família, também é sua. Na sua igreja, onde quer que seja, também é sua. Está dizendo, se esforce. Sabe, é muito mais de que, eu tentei falar com ele. Eu tentei falar com ela. É muito mais que isso. Ele está dizendo, se esforce, sabe? Tenha realmente vontade, sabe? Bota isso no seu coração. Sabe? Assim como perdoar é uma decisão, buscar ter paz com as outras pessoas também é. Então, se esforce para isso, sabe? Se esforce para ter paz com seus amigos, se esforce para ter paz na sua família, com seus primos, com seus tios, na sua igreja, com o seu líder. Se esforce. O conselho aqui inicial é, se esforce, sabe? Se esforce para ter paz. Sabe, para você ter um ambiente onde você possa falar de Jesus, porque se tem paz, as pessoas vão querer ouvir de Jesus. E isso nos leva ao nosso quinto e último tópico.
Apresente a Jesus para todos. A gente vê isso em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas no reino de Deus. Olha isso. Jesus amava tantas pessoas que ele ia de cidade em cidade pregando. Então, o quinto tópico desses que a gente falou até agora, ele é: fale de Jesus para as pessoas, apresente Jesus às pessoas. Sabe, tem alguma forma melhor que amar uma pessoa do que mostrando Jesus para ela? Acho que não, né? Então, a gente tem que estar pautado dentro disso, sabe? Esses 5 tópicos que eu falei aqui vão te ajudar muito a amar ao próximo, sabe? Colocando em prática o exercício, sabe? Mais que a gente ouvir, a gente botar em prática, sabe? Todos estes, inclusive o último que eu falei, que é de apresentar a Jesus para as pessoas. E agora a gente vai para a última parábola do dia, que a gente fala que é a preparação para o arrebatamento, que está em Mateus, capítulo 25, que vai do 1 ao 13, tá bom? Vamos abrir aqui junto. Que diz o seguinte: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que nos já haja o suficiente para nós. E se faltarmos para nós, como vamos doar para vocês? Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra as portas para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos contextualizar aqui para a gente entender, porque é bem confuso às vezes entender isso. 10 virgens que precisavam de candeias, que na verdade agiam como lâmpadas, e o que são candeias, e precisava de óleo, que era azeite, e para que precisava de tudo isso? Que é isso que Jesus estava dizendo aqui? Essa parábola ele inventou. Ele inventou tudo, inclusive o contexto aqui, tudo das virgens, da blá blá blá. Não, calma. Jesus está dando aqui um exemplo prático de um casamento judaico. No casamento judaico, é muito comum que tenha um tipo de evento diferente. Quando já passa o pôr do sol, obviamente já está bem escurinho, o noivo ele vai até a noiva e aí ele leva a noiva para um banquete na sua casa. Só que como já está bem à noite, as noivas precisam estar com pequenas lâmpadas, que são chamadas de candeias, que são quase como tochas, que como estão com óleo, mesmo o vento da rua, o vento que tinha naquele lugar, não apagava facilmente. Então, eles ficavam lá para serem encontradas pelos noivos e para que elas pudessem achar o noivo. Então, era algo meio que mútuo. O noivo precisava que elas estivessem com as candeias acesas e elas precisavam de óleo para manter as candeias acesas. E aqui usa-se esse exemplo de 10 virgens, né? Das 10 noivas esperando pelo noivo. Repara o seguinte, repara 2 coisas aqui, já que a gente entendeu historicamente falando. A parte ali do casamento judaico e tudo mais. Repara que o azeite era individual. Embora todas estivessem juntos esperando o mesmo noivo, todas estivessem juntos fazendo a mesma coisa, o azeite era individual. Não é à toa que quando acaba o azeite, quando acaba tudo delas, elas falam, ou quando estava prestes a acabar, elas pedem as outras e elas falam: nossa, mas a gente nem sabe se tem o suficiente pra gente, sabe? A gente não sabe a hora que ele vai vir. E aí, quando ele vem, elas não estão lá, pois elas foram comprar mais azeite. Então, assim, aqui Jesus, ele confirma mais uma vez uma coisa. A gente não sabe que horas ele virá como noivo. E nós somos como aquelas 10 esperando ele.
a gente tem uma candeia, sabe? A gente tem uma lâmpadazinha esperando ele achar. Porque a gente quer ser encontrado por ele, a gente também quer encontrar ele. Sabe? Para pra pensar. O quão importante isso é. Esse Jesus que a gente fala há dias, esse Jesus que a gente... há anos, há dias não, mesmo dizendo, há anos, a gente fala desse Jesus há muito tempo, a gente fala de Deus há muito tempo. E para pensar que esse Deus, esse Jesus que nós vamos encontrar, sabe? Para pensar nisso. Olha que expectativa legal. Saber que nós vamos encontrar esse Deus, esse Jesus. E a gente só precisa fazer uma coisa, estar preparado. A gente precisa ter sempre azeite para manter a nossa candeia acesa, para manter a nossa lâmpada acesa, porque, sabe, assim como naquela época não tinha poste, não tinha nada, então acabou o pôr do sol, tudo estava escuro. Então, logo, né, a gente precisa, se habituando, óbvio, à parábola da época, hoje em dia a gente já tem tecnologia, mas se habituando à parábola da época, a gente precisa manter a nossa candeia acesa. E sabe, eu acho que o nosso maior problema, de uma maneira geral, é que às vezes a gente acaba esquecendo de fazer isso. A gente acaba esquecendo de lembrar que ele vai vir, que não mudou, sabe? Assim como aquelas moças, nós não sabemos como vai acontecer, mas vai acontecer. Mas vai acontecer, uma coisa é certa, ele virá. Ele virá para encontrar a sua noiva. Sabe? A melhor coisa que a gente tem para fazer é o conselho final. Sabe? O conselho final é: portanto, vigiem, porque vocês não sabem a hora. E essa parábola, né, que eu finalizo, que as 3 que eu tinha eu já comentei, mas essa parábola ela deixa uma lição muito importante pra gente. E um lembrete: cara, o dia do arrebatamento está chegando, nós temos que nos preparar. A gente precisa, no final dessa revista, fazer algumas perguntas. Ao invés de perguntar como aquele homem do bom samaritano, quem é o meu próximo? Vamos nos perguntar, será que estamos sendo próximos bons para aqueles que estão ao nosso redor? Você entende? Será que nós estamos sendo próximos legais daqueles que precisam de próximos? Parece meio doido, mas dá para entender. Será que nós estamos sendo bons próximos dessas pessoas? E aqui será que nós estamos estamos nos preparando da forma correta? Perdão. Será que estamos nos preparando? Será que estamos mantendo as nossas candeias, as nossas lâmpadas acesas? Então, nós temos que ter essa certeza, sabe? Essa certeza de que Jesus virá. E nós temos que estar preparados para isso. Amém? Vamos orar agora para finalizar. Espero que logo estejamos pessoalmente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, pelo menos o que a gente tentou passar aqui hoje. Eu não tenho o menor talento para YouTube, mas eu prometo que eu vou aprender, tá bom? Deus, muito obrigado, Senhor, por cada momento, Senhor, que estamos com o Senhor nesse dia. Para mim que estou gravando agora e para eles que irão ver, Senhor Jesus. Porque eu creio que o Senhor está conosco, Pai, todos os dias. Eu creio que o Senhor deseja um relacionamento diário. Então, muito obrigado, Senhor, por isso. Porque nós não merecemos. Paizinho, nós queremos estar preparados para esse dia, para o dia que iremos te encontrar. Queremos estar preparados, Senhor Jesus, para perdoar. Queremos estar preparados, Senhor, para ser um bom próximo para aqueles que necessitam. Mesmo se ele for um anônimo ou alguém que a gente ainda não aprendeu a se dar tão bem. Pai, nos abençoa, Jesus. Muito obrigado por tudo, Paizinho. Nós queremos prosseguir em te conhecer, Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém.